Olá, tudo bem? Um forte abraço para você que está acompanhando o nosso canal aqui no YouTube. E eu quero deixar uma palavra hoje que se trata do verdadeiro culto pelo qual devemos, nos dias de hoje, apresentarmos a Deus como uma forma de louvor, como uma forma de adoração a Ele. E eu gostaria de trazer uma lembrança daquele cenário onde Jesus comentou sobre quando ele fala da pessoa que está levando a sua oferta ao altar, e ele diz que quando você lembrar, se você tem algum irmão, ou quando você percebe que aquele irmão também tem algo contra você, ele diz que é para a gente deixar no altar aquela oferta e ir em direção a se reconciliar com aquele irmão. Pois bem, ali se trata de uma maneira que Jesus ele olhou ali para aquela situação, não no sentido de reforçar o templo, não. Jesus não estava querendo ali reforçar o templo, dizer que é para você deixar a sua oferta ali no altar do templo. Não, pelo contrário. Jesus, quando ele veio para acabar com o templo, né? Ele veio para dizer para as pessoas que ele era o templo naquele momento. Teve muitas ocasiões que Jesus, em particular, explicava o evangelho para o seu discípulo, mas tinha certa situação que Jesus não poderia explicar literalmente naquele momento em relação ao templo, porque a perseguição de Jesus seria muito maior e ele não poderia ter a oportunidade ali de executar o seu propósito, né? De cumprir exatamente aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Então, em alguma situação, Jesus ali ele se reservava, né? E até o momento ele chegou até dizer, e os religiosos da época até ficaram irados com ele quando Jesus disse que em 3 dias ia destruir aquele templo, aquele altar, e em 3 dias ele ia reconstruir aquele altar. Mas o que se tratava era que Jesus estava falando dele mesmo, do templo dele, da sua própria pessoa, do seu próprio corpo, né? E naquela expressão, naquele cenário, naquele acontecimento, quando aquele exemplo que ele diz que quando você for levar uma oferta a um altar, e quando lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta no altar e vai te reconciliar com seu irmão. Quando Jesus ele falou ali, tá? O que Jesus estava dando, melhor dizendo, era um cacete na hipocrisia
dizendo o seguinte: se tu fores ao altar e você lembrar da sua oferta, e lá no altar lembraste do teu irmão que tem algo contra ti, deixe no altar a tua oferta e vai te reconciliar com teu irmão. O que Jesus estava querendo dizer? É que a ordem é essa. Ou seja, a prioridade ali não era você deixar a oferta no templo. Ou seja, o que Jesus estava expressando com esse acontecimento era exatamente a maneira, a verdadeira forma de cultuar, uma verdadeira forma de culto e adoração a Deus. É quando você expressa o amor, ou seja, a prioridade ali naquele momento ali não era o templo e nem o culto no templo, ou seja, a prioridade ali que Jesus estava querendo dizer que não era nada disso, não era nada daquilo. Ou seja, a coisa não tem nada a ver com você deixar a oferta no templo, não. O que Jesus estava querendo dizer era que se você tem que viver em amor, porque o verdadeiro culto é relacionalidade, o verdadeiro culto é perdão, era isso que ele estava querendo dizer. Se tu lembrares ali, no momento que você está ofertando, se teu irmão tem algo contra ti, ou se ele tem algo contra você, vá lá, deixe isso aqui de lado. A prioridade é essa, é você ir lá e se reconciliar com seu irmão. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que a tua oferta ali, o templo ali não tem nenhum valor. O valor maior é essa que é a prioridade. O verdadeiro culto é você fazer essa ação, é você ir e perdoar o seu irmão, é orar pelo bem, é abençoar quem lhe maldizem, até mesmo a quem lhe odeia. Essa que é o verdadeiro culto a Deus. E os apóstolos aprenderam isso de tal forma que no livro de Romanos, Paulo, ele fala dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racial. Ou seja, o nosso corpo, devemos fazer do nosso corpo uma maneira de bênção para uma outra pessoa. Não aquela maneira de ofertar, de dar com a mão para que a outra venha saber. Não daquela maneira de você orar de tal forma, aquela oração comprida, como se você estivesse ali tocando trombeta para que todo mundo viesse ouvir, ver você. Não. É uma maneira de expressar com o seu corpo esse culto. Por isso é que ele diz aqui no versículo 12, repetindo, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício. É você apresentar seu corpo. É você ir lá, pedir perdão, se relacionar com seu irmão, ver o que foi que aconteceu, fazer com que muitas das vezes o silêncio não venha fazer com que através daquele silêncio, porque existem muitas pessoas que quando alguém faz algo para alguém,
e alguém considera aquela situação e leva por outro lado e cria aquele silêncio, e muitas das vezes aquele silêncio se torna uma barreira entre uma pessoa e a outra. O que Jesus estava falando ali é levando você para a vida, é levando você para a vida. Ou seja, devemos procurar nos direcionarmos a uma vida eterna, é quando passamos a obedecer, fazer, em algumas situações da nossa vida, exemplos pelo qual Jesus nos pediu para que nós viéssemos a fazer. Ele fala em João capítulo 6, versículo 63, ele diz assim, o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita, mas as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, nessa atitude que Jesus estava querendo, ele está querendo nos direcionar para uma vida. Jesus está dizendo, deixa aqui a tua oferta aqui, vai, se reconcilia com teu irmão. Vai fazer isso, porque isso aqui é prioridade. É que ele nos ensina, exatamente em Lucas capítulo 10, versículo 30, quando ele fala do bom samaritano, né? Quando o religioso passa por cima ali do corpo daquele homem caído, né? E ao chão, né? E não que fez ali uma ação para não ver aquele homem caído, e porque a sua tarefa sacerdotal tinha mais prioridade do que aquele sacerdote que passou diante daquele homem caído ali, poderia e tinha toda a oportunidade, condição para ajudar aquela pessoa caída. Mas por causa da sua tarefa sacerdotal, que estava ali para aquela pessoa, para aquele sacerdote, estava ali em primeiro lugar. E o homem caído ali estava talvez até em último lugar. E a forma pelo qual Jesus está querendo, nos ensinando, não é essa. Não é essa a atitude. Aí vem o levita, né, que era um auxiliar, era um sacristão do sacerdote, vendo o sacerdote se desviar, com aquele exemplo, né, fez um caminho bem distante, porque o sacerdote também fez aquela ação de não ajudar aquele caído, abandonado ali. Aí o que Jesus apresenta logo depois? Aí Jesus apresenta para nós o samaritano, o bom samaritano, que era um herege diante da sociedade, não tinha ali poder para subir em Jerusalém, tá? Que não poderia entrar no templo, que era desconsiderado um nada, né? Que era desconsiderado do levita, dos sacerdotes, dos religiosos do povo de Israel. Jesus disse, foi o único que fez e que prestou socorro, que prestou culto ali, que ele viu aquele ser humano ali caído, precisando de ajuda, e então, pelo estado da necessidade pelo qual aquele homem caído ali estava precisando, o bom samaritano foi quem ajudou e que ganhou ponto diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, aprendendo de Cristo como exemplo, ele nos frisa aqui, nos mostra aqui em Hebreus, aliás, em Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo, se eu não me engano, é o versículo 14, que nós devemos prestar o nosso culto. É Romanos 12, versículo 1, que diz assim, rogo, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que
que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racial. Então, essa é uma maneira de cultuar a Deus. Mas muitas pessoas estão achando que cultuar a Deus é ir para um templo feito por mãos de homens. Enquanto existem muitas pessoas que estão cultuando a Deus sem ter o conhecimento da verdade. E essas pessoas vão alcançar a misericórdia de Deus. Sem estar em nenhuma denominação, não tem nenhuma religião, estão usando essa expressão de humanidade, de generosidade, né? Olhando para a necessidade das pessoas e ajudando aqueles que realmente precisam. Esse que é o verdadeiro culto que Deus exige de nós, que Jesus ensinou aos discípulos, e na sua caminhada os discípulos da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus do primeiro século, tem ensinado para os outros discípulos daquela época. E é dentro desse ensinamento, dentro do ensinamento da verdadeira igreja, da igreja de Deus, que está lá em Atos fundada, né? Fundada, que fala lá em Atos 20. Tudo isso é para que o nosso coração não venha a ficar cheio de iniquidade. Para que você não fique acostumado a pisar nas outras pessoas. Isso é que é o verdadeiro culto. Todo mandamento de Deus é para a vida, é para nos dar a vida. A vida eterna acontece quando você começa a dar razão a Deus, aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, compartilhe, comente e até o nosso próximo vídeo.